esse livro. E, permitindo Deus, o faremos até o final. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos, que é o texto a ser exposto nessa oportunidade. Diz a infalível e inerrante palavra de Deus: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém. Vamos orar, irmão, mais uma vez. Ó Deus, tua palavra foi lida, Senhor. Agora nós pedimos a unção do Espírito para poder expô-la, Senhor. Nós desejamos apresentar, Senhor, todo o contexto da qual se deu esses eventos. E desejamos também, Senhor, da tua parte, a compreensão de como se deu tudo isso e o que isso tem a ver conosco nos nossos dias. Nós desejamos, ó Deus, a instrução da tua parte, para que as nossas escolhas, ó Senhor, elas sejam boas escolhas, que as nossas decisões sejam decisões que estejam em conformidade com a tua vontade para as nossas vidas, com o teu propósito, com o teu plano, com a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Nós precisamos da tua palavra, Senhor, para corrigir a nossa direção, os nossos passos, porque a nossa tendência, ó Senhor, a tendência natural é seguir o nosso coração, mas sabemos que por meio do teu Espírito, ó Deus, por meio da tua palavra, nós podemos seguir os passos de Cristo Jesus. É o caminho correto. Aqueles passos que o conduziram à cruz, mas também o conduziram à glória. Tu conheces as nossas necessidades, ó Deus, conhece de forma muito profunda toda a nossa carência. A nossa maior carência, ó Deus, é de Ti, do Teu Filho bendito Jesus Cristo. Então nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, pela Tua graça, o Senhor nos atenda e nos faça apresentar Jesus Cristo e nos faça receber, ó Deus, nos nossos corações, a instrução de Cristo Jesus. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. O título, irmãos, do sermão, se os irmãos quiserem anotar, e eu recomendo, é o preço de enfrentar as dificuldades da forma errada. Vou repetir. O preço de enfrentar as dificuldades da forma errada. O livro de Ruth, ele tem uma total relação com o término do livro de Josué que expomos anteriormente. Principalmente, eu quero que os irmãos atentem para isso, principalmente com os perigos
que nós podemos apontar nos seus últimos versículos com relação à renovação da aliança com Deus. Os irmãos estão lembrados? Deixa eu lembrar para os irmãos, os últimos versículos que nós expomos de Josué, o sermão tinha esse título: Perigos à renovação da aliança com Deus. Quais eram os perigos? Nós apontamos 2 perigos. O primeiro foi a morte dos líderes fiéis da atual geração. E o segundo perigo foi o desconhecimento dos feitos do Senhor pelas novas gerações ou pela nova geração. E irmãos, esse perigo, ele se concretizou. Um perigo é algo que um perigo é uma coisa que pode acontecer, não é verdade? Existe um alerta de perigo. Então, o final do livro de Josué é um alerta para algo que pode acontecer. Olha, tem um perigo ali adiante, não é? Quando você está dirigindo e a pista é sinalizada, a rodovia é sinalizada, eles botam placas para avisar, não é? Curva acentuada à esquerda, não é? Declive, use freio, motor. Então tudo isso estão placas sinalizando que ali tem um perigo. Você deve tomar os devidos cuidados, né? Mantenha a distância. Outras placas dizem: ultrapasse somente com segurança. Luz baixa ao cruzar veículos. Por quê? Porque uma luz alta pode ofuscar o condutor e acontecer algum acidente. Então, as últimas palavras do livro de Josué estavam sinalizando os perigos. E esses perigos, irmãos, se tornaram realidade. A nova geração que veio depois de Josué, ele desprezou o Senhor. Segure aí, Ruth, volta um pouquinho aí. Juízes, abre Juízes, capítulo 2. Vamos ler do versículo 10 ao 14. Quero que os irmãos compreendam o contexto do livro de Ruth. E o contexto desse livro, ele vai estar exposto de forma mais detalhada no livro de Juízes. Por quê? Porque o livro de Ruth relata fatos que se deram no período dos juízes. É por isso. Juízes 2, do 10 ao 14, diz o seguinte: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Que geração? A geração de Josué. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel, ou seja, as obras que o Senhor fez a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, que os foram lá e os assaltaram, pilharam, tiraram, foram lá, roubaram suas riquezas, aquilo que eles tinham, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Esse é o contexto ali, irmãos, de Juízes, que é o contexto de Ruth. Irmãos, quando Deus já havia alertado ao seu povo, que ele ia trazer maldição e não bênção quando o seu povo deixasse de servir ao Senhor, quando o seu povo passasse a servir outros deuses. Deus já havia dito isso por meio de Moisés. Acompanhe aqui comigo Deuteronômio 28. A partir do versículo 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus,
não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Que maldições? Versículo 16: maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Ou seja, você não vai prosperar nem na cidade, nem no campo. A vida vai ser ruim na cidade e no campo. Se a vida na zona rural está ruim, você correr para a cidade, ela vai ser ruim. Está na cidade ruim, você corre para o campo, vai ser ruim. Versículo 17: maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. Olha, os filhos não iam ser abençoados, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Deus já havia dito, e a gente já enfatiza aqui para os irmãos que a Bíblia diz que Deus é fiel, não é verdade? Deus é fiel nas bênçãos e Deus é fiel nas maldições. É esse o contexto, irmãos, que temos a narrativa de Ruth. Volte novamente agora para Ruth, capítulo 1, versículo 1. Olha, se não é no tempo de dos juízes, nós vimos que o tempo dos juízes era o tempo em que a ira de Deus estava sobre o seu povo. Por quê? Porque eles deixaram a Deus e foram servir aos Baalins, a Baal e a Astarote. Aí Ruth 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Essa fome, irmãos, era resultado de quê? Da justiça de Deus sobre o seu povo. Para você não entender isso, não houve um problema aqui. Existe seca, existem os períodos aqui, de tempos em tempos acontece uma seca, isso é normal. Não era esse caso aqui, não era esse caso. Todas as vezes que havia uma grande fome, isso estava na terra de Canaã, na terra prometida. Isso significava a mão de Deus. Por quê? Porque Deus disse, quando Deus prometeu a terra, disse que era uma terra que mandava leite e mel, uma terra fértil, uma terra produtiva, altíssima produtividade. Voltemos novamente aqui: um cacho de uva era carregado por 2 homens, e agora, irmãos, está aqui essa situação. Por que isso não aconteceu? Porque eles não atenderam a voz de Deus, começaram a enfrentar dificuldades. Lembra que Moisés disse: maldito será o campo. Então, o que é maldito o campo, irmãos? Às vezes Deus atingia a terra com infertilidade. Deus muitas vezes deixava de mandar a chuva. Algumas vezes tinha chuva, a terra produzia, vinha o gafanhoto e devorava. Quando tinha chuva, quando tinha terra, quando produzia, quando o gafanhoto devorava, os inimigos vinham e pilhavam. Irmãos, quando o juízo de Deus vem, ninguém escapa. Irmãos, quem escapou, quem tem escapado, irmãos, dessa pandemia? Quem tem escapado? Preste atenção: os que não são atingidos com vírus, uns não são atingidos com vírus, mas são atingidos com a perda de emprego. Quando não é atingido com a perda de emprego, a carestia está enorme. Você baixa a renda. Quando você tem dinheiro, não tem dificuldade com comprar, com vender, manter seu emprego, vem a depressão, vem o medo. Tem gente que ainda tem medo, deprimido, pessoas suicidando. Muito suicídio é porque não se divulga, viu, irmãos? Você não vê aí, você só vê divulgação de números de casos de Covid e morte de Covid. Você viu alguma estatística nesse último ano aparecendo na televisão? Outra estatística que não seja morte por Covid? Pense na sua mente, procure.
Viu não? As pessoas continuam morrendo de infarto agudo do miocárdio, continuam morrendo de morte violenta, ou seja, homicídios, né? Os assassinatos, continuam morrendo de acidentes aos montes. Mas você vê estatística? Você não vê. Pressão psicológica. Ninguém escapou. Ninguém absolutamente escapou. Quando não é isso, agora você tem as patrulhas aí. Você não pode emitir opinião. Você não pode dizer as coisas. As pessoas estão... Nós estamos vivendo, irmãos, a mão de Deus está pesada. Quando Deus pesa a mão, não tem para onde escapar. Então, irmãos, Deus mandou a escassez de alimento para a terra que emana leite e mel. E ainda, irmãos, sabe o que é que significa Belém? Eles eram nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém. Sabe o que é que significa a palavra Belém? Casa de pão. Na casa de pão não tinha pão. Como foi que um homem de Belém, de Judá, enfrentou essa dificuldade? Porque havia dificuldade, era fome. Como foi que ele enfrentou? A parte B do versículo 1. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Como foi que ele enfrentou essa dificuldade? Pegou sua família e foi morar em outra terra. Mas isso daí é uma coisa normal, né? Podemos considerar uma decisão perfeitamente normal para um chefe de família. Ele buscou um local melhor para passar um tempo. Aqui a narrativa mostra que ele foi passar um tempo procurando resguardar sua família da fome, enquanto essa dificuldade passava. Seria normal se esse homem não fizesse parte do povo da aliança. Versículo 2. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Seria normal se ele não fizesse parte da aliança e se ele não fosse buscar refúgio fora do território da aliança. Onde ele foi buscar? Vieram, parte final do versículo 2, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Irmãos, essa decisão aqui que ele tomou, veja, a princípio parece uma decisão normal, porque um pai de família vai buscar o sustento, né, dos seus filhos, da sua mulher. Seria normal, irmão, numa visão humana. Mas já dissemos para os irmãos, nós não vivemos, nós não enxergamos o mundo pela visão humana, nós temos que enxergar pela visão espiritual, a visão do reino de Deus. O reino de Deus é superior a esse mundo. Nossa interpretação do mundo não pode ser uma interpretação humana. Nossa interpretação do mundo não pode ser via a sociologia. Não pode ser por meio da antropologia. Não pode ser por meio da filosofia. Nós não podemos avaliar o nosso comportamento por meio da psicologia. Nós temos que analisar por meio da teologia, por meio da palavra de Deus. Então, essa decisão aqui, irmãos, de Elimeleque, à luz da palavra, foi uma decisão tomada pela visão humana, carnal. Assim como Ló escolheu as verdes campinas perto de Sodoma para saciar a fome dos seus rebanhos. Olha a questão da fome aí. Os irmãos sabem da história, né? Chegou um momento em que
os pastores de Ló e de Abraão estavam se desentendendo. Por quê? Os rebanhos eram muito grandes, graças a Deus. Olha, uma bênção se tornando maldição. Olha só, era uma bênção, muitos rebanhos, mas o pasto era pouco. Aí os pastores chegavam e diziam: essa parte é minha, essa aqui está mais verde. Eu cheguei aqui primeiro, disse: não, aqui, olha, a gente tem prioridade, que os rebanhos são de Abraão. Aí os de Ló disseram: que história é essa? A gente chegou aqui, a gente achou primeiro. Isso aqui está uma confusão, um brigando com o outro, ao ponto de eles não se entenderem de jeito nenhum e chegar a confusão até Abraão e Ló. E Abraão disse: não é bom isso, nós somos família, nós somos parte da aliança. O negócio está brigando. Faça o seguinte: escolha para onde você quer ir. Ló olhou com a visão humana, carnal. Viu, para matar a fome, olha, para matar a fome do seu gado, dos seus rebanhos, viu que era bonito as campinas verdes perto de Sodoma. Ló foi para lá. As campinas eram perto de Sodoma. Ele armou suas tendas aqui perto, e depois armou mais perto, e depois mais perto, e depois disse: por que vamos morar aqui na zona rural? Vamos para a capital. Lá tem muitas possibilidades para nossa família. As meninas estão crescendo. Certamente a mulher de Ló disse isso. Deve ter sido a primeira. As meninas estão crescendo, Ló, vão viver aqui no mato. Ali, olha, Shop Sense. Escola boa para menina. Ali tem modernidade. Vejo o povo indo direto. Tem uma movimentação naquela cidade. Passa a gente aqui direto. Se não fosse bom, o povo não estava indo para lá. Pois saibam, irmãos, que é por causa dessa ida para lá, para Sodoma, que surgiram os moabitas. Está vendo os moabitas aqui? Essa ida de Ló para lá, os irmãos sabem da história. Ló vai para lá, e Deus, pela sua misericórdia, manda 2 anjos para tirar Ló de lá, por causa da destruição daquela cidade. A cidade era tão ímpia. Irmãos, parem para imaginar o que é que acontecia naquela cidade, porque Deus não suportou aquela cidade. Deus não suportou o pecado daquela cidade, mandou fogo, enxofre cair do céu. Pode ter sido de várias maneiras aqui. Pode ter sido um vulcão que soltou lava aqui. Sei que Deus mandou destruir aquilo ali. Ló é puxado, arrastado com a mulher e suas 2 filhas de Sodoma e Gomorra. Vou encurtar aqui a história. No final das contas, eles vão morar numas cavernas lá, num monte lá. E lá as filhas deles dizem: vai acabar a descendência de papai. Que coisa triste. Que coisa triste. Papai é da aliança e vai acabar agora. Aí a mais velha teve uma ideia de ter relações com o pai para suscitar descendência. Os moabitas são fruto desse incesto. E sabe o que é que dá? Se dá, irmãos, Moabe, ao longo da história, se tornou inimigo de Israel. Não muito tempo, Moabe havia invadido Israel e governado sobre seu povo durante 18 anos. Está lá em Juízes, eu vou ler para vocês. Juízes 3, 12 e 14 diz assim: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas,
contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Versículo 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, irmãos, buscar refúgio em Moabe era vergonhoso como perigoso. Era vergonhoso por quê? Porque Moabe tinha oprimido Israel. E perigoso, porque se ele já tinha oprimido, como é que vem 2 israelitas, 2 de Belém? Era muito arriscado. E Deus, irmãos, preste atenção, além disso tudo, Deus já havia dito que não era para ter aproximação, amizade com os moabitas. Deus já tinha dito isso por meio de Moisés. Lá em Deuteronômio 23, versículo 3, diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saías do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Peor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Versículo 6, de Deuteronômio 23. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Deus já tinha dito isso. Só esse povo fez o que? Em vez de ajudar vocês, não era parente, de forma errada, mas não era. Eles não acudiram você então. Nem não só não acudiram, mas ainda pegaram, alugaram o profeta Balaão para amaldiçoar vocês. Não quero que vocês tenham amizade com esse povo. Não se achegue com ele, nem paz, nem bem. Quando se toma uma decisão, irmãos, pela visão humana e não pela fé, escute bem isso, priorizando as necessidades materiais em detrimento das espirituais, paga-se um preço. Essa é a tomada de decisão que não leva em consideração a visão do reino de Deus, mas unicamente a visão humana. E isso tem um custo. A pergunta que vai nortear o sermão dessa noite é: que preço o cristão paga ao enfrentar as dificuldades da forma errada? Nós vamos procurar responder essa pergunta. Que preço ele paga? Primeiro, já vou adiantar para os irmãos, são 2 preços que a gente tira a partir aqui desse texto. São 2 preços. O primeiro é o preço pessoal. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Preço pessoal. A visão humana leva o cristão a enfrentar as dificuldades da forma errada. Por quê? Porque ele deixa Deus de lado. E aqui é importante frisar mais uma ironia. Olha, 2 ironias nós já apresentamos para os irmãos. Primeiro, faltou. A terra que manda leite e mel estava passando fome. Belém, que significa casa de pão, estava faltando pão. Elimeleque, o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Mas na hora de enfrentar as dificuldades, Elimeleque sentou no trono e governou sua vida e deixou Deus de fora, deixou Deus de lado. Mas você não faz isso sem ter que pagar um preço. Eu pergunto, por que buscar ajuda em Moabe? Tá certo, a dificuldade bateu a porta, e agora? Buscar ajuda em Moabe? Será que o alerta que Deus tinha feito por intermédio de Moisés não era suficiente para Elimeleque chegar à conclusão que Moabe não era um lugar onde se devia buscar socorro? Será que nunca chegou aos ouvidos de Elimeleque as características, os costumes, a cultura e a religião dos moabitas? Será que
Elimeleque não sabia como e por que razão surgiu esse povo. Irmãos, encontramos mais na frente o profeta Isaías dizendo que os moabitas são soberbos e arrogantes. Você pode ver isso lá em Isaías 16:6. Deus chama a nação de Moabe, lá no Salmo 60, versículo 8, de a bacia de lavar os meus pés, demonstrando que Deus estava desprezando aquele povo. Então, irmãos, percebemos o quanto é perigoso e traiçoeiro o coração do homem, como facilmente o homem é enganado nos momentos de dificuldades, de apertos, principalmente quando envolve a família. Então os homens de Deus aqui, os cabeças, devem ficar muito atentos, todos devem ficar atentos, mas os cabeças mais ainda. Por quê? Porque eles têm a responsabilidade de prover aquilo para dentro de casa, de trazer o melhor para os seus, mas podem pagar um preço alto, um preço pessoal muito alto, pelas decisões tomadas, se forem tomadas sem a perspectiva espiritual. Nosso pai da fé, quem é o pai da fé? Abraão. Tomou também uma decisão errada, quando passou por dificuldade semelhante devido à falta de alimentos na terra prometida. Não há registro dele ter consultado ao Senhor antes de ter fugido para o Egito e desonrar o nome de Deus com uma mentira, colocando a honra da sua esposa em risco. Isso está lá em Gênesis 12, do 10 ao 20. Não é perigoso? Teve fome, Abraão correu para o Egito. Chegou lá, se serviu de uma mentira. Então, irmãos, olha, atente bem para isso. Não importa qual seja a dificuldade, não importa. O lugar melhor, o lugar mais seguro para estar é onde Deus lhe mandar. Onde Deus lhe mandar. Paga-se um alto preço quando a gente busca refúgio fora da vontade de Deus. É claro que o desejo do cabeça do lar, do homem de Deus, é prover para sua esposa e seus filhos o que necessitam. E no caso de Elimeleque, era comida, não era luxo, conforto, coisas supérfluas, não. Mas até com relação a itens básicos de sobrevivência, a provisão do homem não pode ser de maneira que seja a parte das bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, veja, quando Elimeleque decidiu se dirigir para Moabe, ele levou sua família e abandonou a terra e o povo de Deus, mesmo que sua intenção fosse ficar provisoriamente. Eu não vou para lá para ficar, não. Eu não vou para lá para me mudar, não. Entendam. Talvez alguém tivesse alertado ele. Por que você está indo para aí, meu filho? Você está indo para onde? Para uma terra desconhecida, um povo desconhecido. Você vai fazer o que lá? Não, mas lá tem. Aqui está tendo fome e a coisa pode piorar. Lá tem. Lá eu sei que tem. Eu já ouvi. Alguém me disse. Certamente Elimeleque se certificou. Ele não ia para lá só para aventurar, não. Ele se certificou. Ele procurou saber das coisas. Como é que as coisas estão lá? Estão bem melhor do que aqui. Lá está produzindo. Lá tem. Qual é o ramo das coisas que tem lá? O que é que o pessoal está sobrevivendo de que lá? Disse, então vai dar certo. Vou montar o meu negocinho, né? Vou montar meu negócio. Vou botar lá uma bodega. Os irmãos já pegaram a época de bodega, né? Botar uma bodeguinha, um mercadinho. Ou eu tenho habilidade nessa área, lá tem aquele produto. Eu vou produzir, lá tem matéria-prima. Eu tenho a capacidade de fazer as coisas, tem uma habilidade nessa área, seja ela qual for. Podia ser um artífice, ou ele era um bom agricultor, né? Um bom administrador de terras, de gado. Lá tem
Eu vou comprar, eu tenho dinheiro. Elimeleque tinha posses, irmãos, tinha recursos. Vou comprar um pedacinho de terra e vou produzir. Vou ficar o tempo necessário. Quando acabar a fome, eu volto. Voltou. E levou a família. Deixou a terra e o povo de Deus. Pagou o preço com a própria vida. O preço é alto. A expectativa, irmãos, e todos os planos de uma vida melhor, menos sofrida, mesmo que fosse por um breve tempo, foi abruptamente desfeito. E é impressionante, irmãos, que a Bíblia não descreve qualquer detalhe sobre a morte de Elimeleque. Não descreve. Foi em que lugar que ele morreu? Sob que circunstâncias? Estava trabalhando? Adoeceu? Teve um acidente? Foi assassinado? Foi por causa de um pecado? Foi um latrocínio, um roubo seguido de morte? Ele estava lá e estava até começando a produzir direitinho e as pessoas se aproveitaram que ele era de fora, uns ladrões viram e foram lá e roubaram ele. Ele tentou reagir e as pessoas mataram ele. Não diz, irmão, não diz. Então isso deve também levar a gente à reflexão, deve impactar a gente. Porque ele não descreveu nada desse homem. A morte de cidade só morreu. Acabou-se. Diferente, né? Com Abraão, morreu em ditosa velhice. Outros reis de Israel se adoeceu e morreu. Mas esse não tem nada. Um homem chamado Meu Deus é Rei morre sem qualquer explicação. E pela descrição aqui, irmãos, nós entendemos que ele morreu logo que chegou em Moabe. Não demorou não, muito tempo. Não teve chance de pôr em ação seus planos, seus projetos, suas perspectivas para a família. Por isso, irmãos, que o livro de sabedoria nos diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Por que isso, irmãos? Porque enfrentou as dificuldades de forma errada. É importante você refletir, irmãos, como tem enfrentado as dificuldades que lhe surgem na vida. Todos nós enfrentamos dificuldades, apertos, problemas. Como é que você tem feito? Tem abordado biblicamente? Tem analisado? Tem compreendido a dificuldade sob a perspectiva espiritual ou material? Bíblica ou humana? Sob a perspectiva do reino de Deus ou do reino da terra? Tem observado as consequências espirituais das suas decisões? Você tomou essa decisão espiritualmente. O que é que isso representa? Qual o impacto disso espiritual? Saiu da terra prometida. Mas a terra estava uma dificuldade, pastor. Sofrendo com a mão de Deus, Deus pesando ali. E foi para onde? Uma terra de ímpio? Isso é melhor? Muitas pessoas não conhecem a Deus, adoram outros deuses. Como ia ser a comunhão? Com quem ele ia ter comunhão? Com quem? Com quem ele ia se relacionar?
Mas lá na terra prometida tinha muito pecador. Eita, povo pecador, miserável. O senhor não sabe não. Lá tinha, ó, escondido, ó, eu sei, ó, na casa de fulano. Tá pensando que eu não sei não, que tinha uma astarotezinha. Você olha os defeitos, né? Nos outros cantos, para justificar o pecado dos outros, os ídolos dos outros. Você justifica tudo quando se quer. Então eu pergunto, como você tem enfrentado as dificuldades? Com desculpas? Tem buscado conselhos de homens sábios para tomar suas decisões? Conselhos de quem teme a Deus? Ou você faz seus planos, você planeja, você ora a Deus, você ora assim: Senhor, confirma esses planos. Se meus planos não forem bons, Senhor, que o Senhor possa destruir assim a oração. Essa oração está errada, viu? Tem muita gente que ora assim. Eu vou preparar tudo, eu vou pensar em tudo, eu vou aqui todos os passos. E se não for da vontade de Deus, eu sei que Ele vai acabar com tudo. Não é assim não, viu? Você submete as coisas a Deus e pergunta a Deus. A Bíblia diz isso. Por quê? Há caminhos para o homem que parecem bons, mas no final dá em morte. Ou seja, aqui está dizendo, olha, se seu plano não for, você, no final dele tu vai morrer. Aí Deus deixa você executar seu plano até você morrer. Isso aí agora não deu certo não. Não deu certo mesmo não. Não tem jeito agora? Você tem que submeter, você tem que verificar. Você tem a palavra. Você tem como verificar se esse plano aqui está de acordo com a palavra. A vontade de Deus não está revelada? Está toda revelada aqui. Verifique tudo. Examine as escrituras. Busque conselhos sábios. Não faça como Roboão não. Roboão procurou conselho. Procurou dos sábios e procurou dos meninos que andavam da idade dele. Os sábios deram conselho e os meninos deram conselho. Ele seguiu o conselho dos meninos. Irmãos, para exemplificar isso aqui, como disse, nós não estamos num contexto pandêmico aqui, né? De dificuldade, aumento de preços, escassez de tudo. Antes eu particularmente, irmão, vou confessar uma coisa que eu não entendo direito. Antes, vamos dizer assim, no auge da pandemia, você entendia que as coisas faltavam porque todo mundo estava parado, né? As empresas paradas, as fábricas paradas, as indústrias paradas. Então não tinha produto porque as pessoas estavam paradas. Não tinha extração do material, da matéria-prima. Hoje em dia está faltando matéria-prima. As pessoas voltaram a trabalhar, mas está faltando matéria-prima. Como entender isso? Veja, como eu disse, meus irmãos, quando Deus pesa a mão, Ele pesa em todas as áreas. Então nós entendemos que num contexto como esse, a coisa está muito difícil. E receber uma proposta de emprego, hein? Uma proposta de emprego com melhor remuneração. Eita bênção, meu Deus. Pode ser uma bênção? Pode. Mas ela está de acordo com a vontade de Deus? Você precisa ver. Você vai tomar a decisão pela visão humana ou pela visão divina? Vai deixar Deus no trono dizer qual é a resposta, ou vai tirar Deus do trono e vai dar a resposta? Então, irmãos, precisamos estar bem atentos. Meus irmãos, Elimeleque foi buscar ajuda aonde? Foi buscar socorro aonde? Na terra de ímpios. Foi se sustentar
com ímpios. Então não faça isso. Não vá se associar com ímpios. A Bíblia diz, não ande no conselho dos ímpios. Não vá pedir. Você vai pedir conselho a quem para tomar a decisão? Os ímpios? Vai buscar conselho com aqueles que estão fora da aliança? O que é que eles vão lhe oferecer? Então não se iluda, irmão, não se iluda. Não se iluda com lugares mais prósperos, né? Moabe era próspera, Sodoma e Gomorra era próspera. Não se iluda com isso não. Abraão, irmão, ficou vivendo no mato seco. Prosperou ao ponto de salvar Ló. Ele foi salvar Ló com 314 homens. Não era 314 guerreiros, não. Ele não estava com 314 homens valentes de Davi, não. Eram os homens da sua casa. E os homens da sua casa eram o quê? Era pastor de ovelha, né? Cuidava da terra. Mas eram homens, irmãos, que estavam debaixo da bênção de Deus, debaixo da aliança. Então, uma coligação de reis não pôde resistir a 314 homens da casa de Abraão. Isso dá um filme. Se tivesse detalhes. Coisas extraordinárias, fantásticas. A bênção do Senhor. E esse homem estava onde? Comendo pasto seco. E Ló estava onde? Agora estava no top. Morando na cidade. Não sei. Possivelmente os rebanhos dele comendo ali na graminha verde. De lá de Sodoma e Gomorra. Qual foi o resultado da vida de Ló? Não. Perdeu tudo. Inclusive a dignidade. Por causa daquela situação das coisas. Abraão foi suprido com os pastos secos. E Ló ganhou a desgraça com os pastos verdes. Ló pagou um alto preço pessoal. Um alto preço pessoal. Mesmo, irmãos, Ló não tendo participado nesse incesto, ele foi responsável, porque foi ele que levou sua família para morar em Sodoma. E a sua família, irmãos, absorveu a cultura daquele lugar, absorveu os costumes. A mulher dele, irmão, sentiu saudades e olhou para trás. Olhou para trás, ela se atrasou na caminhada. Dizem os comentaristas que aquela questão da estátua de Sá, que o que aconteceu? Era o povo, os anjos puxando Ló pelo braço e Ló puxando a mão da esposa e das filhas, e teve uma hora que ela ficou para trás. Na verdade, dizem também que foi ela que ajudou a atrasar a saída de lá. E ela ficou para trás, e o povo andando, e Ló venha, e o anjo puxando, e ela com saudade, e foi atingida, irmãos, foi atingido pelo material, digamos assim, que acometeu Sodoma e Gomorra. Ela ficou lá, aí virou uma estátua, ficou como é que a gente diz? Fossilizado, virou um fóssil humano, coberto ali pela larva, todo aquele produto que acabou com a cidade. Irmãos, de onde vocês pensam que as filhas de Ló tiraram essa ideia de ter relação com o pai? De onde foi? Foi do contexto cultural da cidade que ela vivia, era uma cidade imoral. Então Ló foi responsável. Entende? Perigoso demais, meu Deus. É perigoso demais.
se paga um preço alto, um preço pessoal, mas também paga-se um preço coletivo. Lembre, com a pergunta que norteia o nosso sermão: que preço o cristão paga ao enfrentar as dificuldades da forma errada? O preço pessoal e o preço coletivo. O preço pessoal de Elimeleque, ele morreu. O preço coletivo, versículo 4, versículos 4 e 5, a parte A. Versículo 4. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. É provável, irmãos, que Elimeleque não tinha nem chegado a ver o casamento dos seus filhos. Isso para ele foi até melhor, porque eles se casaram com aquelas mulheres fora da aliança, mulheres que não tinham temor de Deus. Lembram que o casamento de Esaú se tornou amargura de espírito para Isaac e Rebeca? Está lá em Gênesis 26, 34, 35. Ele casou com mulheres da terra, mulheres de Canaã. E aqui, irmãos, há algo que pode trazer grande luz para os nossos dias. Prestem aqui bem atenção. A restrição bem específica para Israel, nós lemos lá com os irmãos, era para não buscar amizade com os moabitas, e que eles não iriam entrar na Assembleia do Senhor. Não vá procurar nem bem nem mal. Não quero conversa, né? Só olha, não quero aproximação, não quero nem bem nem mal, não quero vocês com amizade. Ou seja, vocês não vão transformar eles nos seus inimigos atacando, mas eu não quero vocês também com converseiro. Não quero aqui com amizade, tá certo? Passou, bom dia, boa tarde, boa noite. Só não é assim que os pais da gente diziam? Pronto, não quero nem bem nem mal. Não faça negócio, não quero aproximação com esse povo. E quanto a se casar? Não, se casar não tem aproximação direta e explícita, não. E isso aqui, não quero nem bem nem mal. E eles não vão entrar na Assembleia. A proibição é de se casar com mulheres gentias, mulheres da terra de Canaã. Mas elas não são sangue de Abraão? Não é sangue de Abraão também? Não são as filhas de Ló? Então, irmãos, questões como essas são levantadas quando se deseja seguir o coração. Quando você quer seguir o coração, você fica arrumando razões, motivos. Você entra para um lado, entra para o outro, esquerda, direita, faz umas perguntas, né, caprichosas. Olha, tá vendo isso, tá vendo aquilo, não é bem assim, não é desse jeito. Irmãos, foram as mulheres moabitas que no tempo de Moisés seduziram os homens israelitas e os conduziram à imoralidade e à idolatria, e isso resultou na morte de 24.000 pessoas. Está lá em Números 25, as mulheres moabitas. Então, irmãos, a situação dos moabitas era pior, porque elas, além de serviram no passado para desencaminhar o povo de Deus. Meus irmãos, olha, sempre há um preço a se pagar. Você sempre vai pagar um preço. Mas é bem melhor pagar o preço de fazer a vontade de Deus. É melhor pagar o preço de enfrentar as dificuldades da forma correta do que da forma errada. O cristão sempre paga um preço. O cristão nada contra a maré. E o menininho, Malom e Quilion, chegaram na terra, cresceram, tudo jovem. O menininho já na época de casar, vai fazer o quê? Espere.
Foi para lá por quê? Foi errado, não devia estar lá, devia estar em Belém. E agora está aqui. Eu vou fazer o quê? Fica solteiro. Fique solteiro. Você disse que vai voltar logo? Vou, mas eu queria voltar logo, mas o tempo está passando, né? Pensei que passar aqui 1 ou 2 anos. Já tem 5 ou 6. Ou mais nisso. Os meninos estão aí, os bichinhos. Faz o quê? Fica solteiro. Até voltar para lá buscar a esposa. Mas não tem perspectiva de voltar. Não case. Não aguenta. Então vá para lá, procure esposa e case. É muito pesado isso, é muito difícil. É um preço a que se pagar. É um preço a que se pagar. Será que Elimeleque, irmão, não pensou que seus filhos iriam se encantar por mulheres estrangeiras, moabitas, quando fosse para lá? Será que ele não pensou, não, eu vou passar um tempo lá, mas tua família está contigo. E tu acha que teus meninos não vão se encantar pelas moabitas, não? Tu pensando que moabita era feia? Era não. Se fosse feio, o povo não tinha pecado daquele jeito, não. Lá. Ele não considerou que era um perigo, não. Um preço muito alto a se pagar. Irmão, nós não temos registro da opinião de Noemi quanto ao casamento dos filhos. É possível até, irmãos, que esse casamento tenha dado um alívio, uma esperança depois da morte do esposo. Por quê? Um casamento traz a perspectiva de filhos, e os irmãos sabem que naquela época os filhos eram recebidos com muita alegria. Muito diferente dos dias de hoje. Filho hoje é fardo. Filho hoje é peso. Filho hoje é gasto. As pessoas não querem ter filho por quê? Pensa logo no gasto, no trabalho. Então, é trabalho, é peso. O filho no dia de hoje disse, naquela época não era não. Então, Noemi poderia dizer assim, ó, meu marido morreu, vai ser uma alegria para mim. Eles vão casar, eu vou ter netinhos. E eles vão aqui, os meninos tudo saudável, vão conseguir se sustentar, né? Aqui vai sustentar a sua família, vai ser uma alegria. Podia até ser que ela dissesse, Orfa e Ruth são boas noras. Eu não tive nenhuma filha, ganhei 2. A mulher não diz isso, né? Ganhei 2 filhas. Isso poderia servir como alívio, como lenitivo para a sua consciência. Mas o tempo foi passando e os filhos não apareceram. Os filhos de Malom e Quilion, que casaram com Orfa e Ruth, os filhos não apareceram. No intervalo de 10 anos, cadê os bebês? Olha, meu irmão, a estada deles não era para ser breve? Era para ser breve, né? Moab agora está se estendendo. Você faz plano, mas seus planos. Noemi teria ainda alguma perspectiva em retornar a Belém? Uma vez que a sua esperança agora passou de Elimeleque para seus filhos? Meus irmãos, depositar a confiança em homens é um erro muito comum. Depositar a confiança em homens é um erro muito comum daqueles que seguem seu coração. Noemi, irmãos, continuou enfrentando as dificuldades da forma errada. Ou seja, ela enfrentou a dificuldade da forma errada e pagou um preço alto, mas também um preço coletivo. Versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido.
a decisão mais correta, né, seria ter voltado logo correndo. Mas ela permaneceu lá. Passados 10 anos, ficou sem nada. Então, irmãos, vejam, olha o preço pago por essa família. Por quê? Porque ela enfrentou as dificuldades da forma errada. E olha, irmãos, quando a gente enfrenta as dificuldades da forma errada, as coisas saem ao contrário da expectativa. Qual era a expectativa? Elimeleque foi ali buscando suprir sua família. E o que ocorreu? Perdeu sua vida. Né? Foi buscar a vida, perdeu a vida. Foi buscar preservar a vida, melhor dizendo, né? Manter a família e perdeu. Ele fugiu da fome, mas não conseguiu fugir da morte. Né? Fugiu da fome, mas não fugiu da morte. Foi garantir a segurança dos filhos, mas tanto ele como a esposa perdeu a vida e perdeu os filhos. A terra de Moabe, que deveria servir de refúgio, se converteu em terra de morte. Onde pensaram que preservariam a vida, eles a perderam. O preço individual e coletivo cobrado em Moabe foi caro. Caro. É o preço que se paga por enfrentar as dificuldades da forma errada, com os olhos carnais, sem consultar o Senhor, sem atentar para as instruções do Senhor. O final é sempre bom. Vê, irmãos, que é ilusão fugir das dificuldades. É ilusão. É ilusão tentar resolver as dificuldades da forma que se acha melhor, da forma errada. Então, irmãos, não são poucas as pessoas que preferem fugir das dificuldades, fugir dos problemas, achando que assim vão dar um fim a eles. Essa é a forma errada de tratá-las. Por quê? Porque quando você faz isso, Deus é deixado de lado. Quando a solução é humana, a confiança em Deus é zero. Quantos não pensam que deixar a família é a melhor coisa a se fazer diante dos muitos problemas que se avolumam? Maridos pensam em deixar sua mulher, filhos pensam em abandonar seus pais, mulheres resolvem deixar seus filhos. Essa é a grande ilusão da solução mais fácil: deixar, abandonar, fugir e ir para longe. E quando se trata da igreja? Muitos conflitos entre irmãos, divergências, discordâncias, atritos, procuram ser sanados com o abandono da igreja. A dificuldade, irmãos, com isso não vai ser resolvida, porque o problema estará sempre onde você estiver. O problema vai sempre lhe acompanhar. Concluindo, a parte B do versículo 5. Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Elimeleque e Noemi enfrentaram as dificuldades da forma errada e pagaram um alto preço por isso. Elimeleque confiou em Moabe e não em Deus. Noemi confiou nos seus filhos e não em Deus. Estão vendo agora como fica evidente o pecado de ambos agora? Qual era o pecado deles? Eles estavam insatisfeitos com a condição que Deus os colocou em Belém. Esse foi o pecado. Estava fome lá, estou insatisfeito aqui com a situação. Vou correr. Correr para onde? Para uma solução errada. Fora da vontade de Deus, porque está fora da terra da aliança. Fora do povo
da aliança. Quando a dificuldade bater a sua porta, enfrente-a, mas da forma correta. Não fuja. Não vá buscar refúgio no território inimigo, num território de ímpios. A bênção de Deus não vai lhe acompanhar. Não vai. Melhor estar no barco, em meio à tempestade com Cristo, do que navegar em águas tranquilas por conta própria. Olha só. Elimeleque viu o problema agora e viu o problema lá na frente. Se a fome está agora, mas lá na frente vai ficar pior. O que é que ele fez? Fugiu. Fugiu da dificuldade. Enxergar a dificuldade lá na frente e desviar a rota do barco sem ter Cristo como capitão é a maior furada. Vai dar ruim. Irmãos, Deus tem um propósito em tudo, inclusive na escassez. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. Deixa eu trazer para encerrar um exemplo de um homem de Deus que enfrentou da forma certa as dificuldades. Vou trazer novamente José. José enfrentou a dificuldade de forma resoluta. Veja, quando ele passou a ser administrador da casa de Potifar, porventura ele não teve a chance de fugir? Podia fugir. Ele era escravo, era administrador, mas era escravo. Ele podia, fugir, mas não fugiu. Quando foi posto na prisão injustamente, que se tornou o administrador da cadeia, tendo nas mãos as chaves das celas, ele não fugiu. Ele ficou. Ele enfrentou as dificuldades da forma correta, confiando em Deus. E a Bíblia diz, e fazia tudo quanto se devia fazer ali, Gênesis 39, 22. Tudo quanto devia fazer. E de novo enfatizo para os irmãos as muitas decepções, né? Mas tudo que se devia fazer, ele fazia. O resultado nós já conhecemos. Foi um instrumento das mãos de Deus para salvar seu povo da fome. Ele salvou seu povo da fome. Por quê? Porque ele não fugiu de onde Deus o tinha colocado. Noemi restou desamparada. Considerando a narrativa bíblica, entendemos até que seus pais já haviam morrido. Um novo casamento para ela era improvável devido à sua idade. Não poderia agora se sustentar sozinha. Então eu pergunto, meus irmãos, será preciso pagar um preço tão alto para aprendermos as lições que Noemi iria aprender? É preciso pagar um preço alto para poder aprender. Não repitamos o erro de Elimeleque. Por quê? Porque Elimeleque pagou, mas aqueles que estavam ao seu redor também pagaram, também sofreram as consequências. Houve um preço pessoal e houve um preço coletivo. Aquela que restou, Noemi, perdeu absolutamente tudo. Então o que é que devemos fazer, irmãos? Deixar a inquietação de lado, deixar o espírito descontente, deixar a desconfiança na providência divina. A solução para as dificuldades não está lá fora, mas dentro do reino de Deus. Qual é a sua dificuldade hoje? Será a escassez de recursos? Diante da crise que estamos vivendo? Deus tem um propósito para ela. Enfrente-a da forma correta. Peça a Deus direção. Não fuja da sua realidade, da sua situação. Não vá buscar a solução fora. A escassez pode ser dificuldade no lar, problemas no lar, problemas de harmonia no lar, desentendimento entre o casal.
Não vá buscar a solução fora. Tem gente que vai fazer terapia de casal. Alguns tentam apimentar a relação para melhorar. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma viagem, né? Vamos sair da rotina. O problema é a rotina. Irmão, rotina nunca é problema. Nós vivemos uma rotina. A vida é uma rotina. O problema é como você vive a rotina. Como essa rotina é vivida. Não estou dizendo que não é para sair não, viu? Tirar férias. Não é nada disso não. Estou falando que as pessoas botam a culpa na rotina. Ou a culpa será em quem faz parte da rotina. A rotina é boa. Inclusive Deus deixou uma rotina. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E no 7º dia você descansa. Não é uma rotina? É uma rotina. Você vai fazer isso, tá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, descanso. É uma rotina. Agora tem os períodos de descanso. Tem um ano sabático. Muito bem. A solução, irmão, está na Escritura. Qual é a solução para a desarmonia do lar? Perseverar, o marido perseverar em amar sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa perseverar em ser submissa ao seu marido, em cumprir o seu papel. E os filhos, qual é a solução? Honre seu pai e sua mãe, que seus dias vão ser acrescentados. Deixe-me trazer de novo o exemplo de José. José confiou em Deus e fez tudo quanto a palavra de Deus mandou fazer. Ele não esperou que a solução viesse logo, ele perseverou. E quem persevera, Deus vai conceder a vitória. Para finalizar, eu lhes digo, irmãos, Deus concedeu a José uma vitória tal, preservando sua família da fome e trazendo uma paz no lar que ele nunca havia experimentado. Quando José saiu de casa, ele não tinha paz com seus irmãos. É porque os seus irmãos faziam guerra. Tanto é que ele, na verdade, ele não saiu de casa, ele foi tirado. E ele perseverou durante 13 anos. E o resultado, Deus deu a ele a família de volta muito melhor do que quando ele saiu. Que Deus nos ajude, irmãos, a enfrentarmos as dificuldades da forma correta. Amém. Vamos orar.